Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora é: o Manchester City colocou as coisas no lugar. Manchester City 4, Arsenal 1 é o tema do vídeo agora. Antes, você me ajuda com um like, se inscrevendo no canal aqui embaixo e, claro, compartilhando o conteúdo no seu grupo de futebol, no WhatsApp, no Telegram, porque terminou agora há pouco. O City amassou o Arsenal por 4-1 e fica ainda mais confortável na briga para ser campeão inglês. O City ainda está na segunda colocação. Eu estou deixando aqui do lado a tabela. O Arsenal tem 75 pontos e o City tem 73, mas o City tem 2 jogos a menos do que o Arsenal na tabela. Ou seja, nesse momento, dos 2 jogos a menos, o City não precisa ganhar nem os 2, ele só precisa ganhar um deles. Ainda digo até mais, talvez ele não precise ganhar nenhum deles. Se ele empatar os 2 jogos a menos, ele já fica à frente do Arsenal no saldo de gols, porque a diferença de saldo de gols é bem grande. O Arsenal tem saldo de gols 40 e o City tem saldo de gols 53, é isso? 53. Então, o City não precisa nem vencer os 2 jogos a menos. Se ele empatar os 2 jogos a menos, ele continua dependendo apenas de si para ser campeão inglês. E o jogo foi, como eu coloquei na imagem do vídeo, foi um amasso, né? O City dominou completamente. O City, se você pegar o que foi o jogo no primeiro tempo, as estatísticas do primeiro tempo, elas dão 60% de posse do City, 8 finalizações, 6 no gol, contra 2 finalizações do Arsenal, 2 finalizações para fora, sem perigo. Foi um amasso. O Ramsdale evitou que o City já matasse o jogo no primeiro tempo e deixou muito claro ali o quão difícil é competir com o City num campeonato de pontos corridos e, de certa forma, valorizou o que o Arsenal tem feito nessa temporada, porque, na prática, o campeonato inglês só não acabou, já não acabou agora, ou não acabou antes de agora, na 31ª rodada para o City, por causa da qualidade com que o Arsenal jogou esse campeonato. Mas, na hora do vamos ver, na hora central, o time do Arsenal sentiu muito a série de 4 jogos sem vencer. Falamos sobre isso aqui no canal. Foram 3 empates, 2 empates que ele estava ganhando por 2-0 contra Liverpool e West Ham e tomou 2-2. Depois um empate que ele sai perdendo de 2-0 e depois de 3-1 para o Lanterna Southampton e vai buscar o 3-3, mas hoje não teve jeito. O City se mostrou muito, muito, muito superior no jogo e mostrou como a gente pôde ver o Arsenal estando no limite. Talvez seja essa a expressão. Vale lembrar, o Arsenal tem o time mais jovem de média de idade, né? Mais jovem entre os times titulares da Premier League. Então, assim, é um time muito jovem, um time que tem muita condição de pegar a experiência, e competir com o Manchester City é muito complicado. City entrou com jogadores em funções diferentes, não teve o Ake machucado, né, como zagueiro / ala pelo lado esquerdo, então o Guardiola fez mudanças, ele passou o Akanji para o lado esquerdo, e o Akanji ele lidou muito bem com o Saka, que é um dos melhores jogadores do campeonato. O Walker entrou como lateral pelo lado direito, mas se posicionou quase sempre como um ala, então o Walker apareceu como um ala. O Bernardo Silva, que tem ocupado o lado do campo pela direita, jogou um pouco mais por dentro, e o Gundogan, que vira e mexe nos últimos jogos, tem trabalhado quase como um camisa 10, aparecendo toda hora na meia-lua para finalizar, fazer gol, dar assistência. Dessa vez jogou como um segundo volante alinhado com o Rodri, e o Stones, que na fase ofensiva estava jogando como um volante, ficou ali plantado como terceiro zagueiro. E isso não impactou em nada, essas mudanças não impactaram em nada no domínio do Manchester City desde o início, deixando o Arsenal num dilema. O Arsenal não sabia se subia a marcação para ser agressivo na posse de bola,
que é uma característica desse Arsenal do Arteta, ou se esperava um pouco mais num bloco mais baixo, deixando o City gastar a bola. Esse dilema a todo momento atormentou o Arsenal no jogo e piorou com o City saindo na frente tão cedo. O gol do De Bruyne é aos 7 minutos. Esse gol aos 7 minutos acabou de botar o Arsenal no mato. E é um gol com os papéis trocados, né? O gol começa numa bela fatiada do Stones da defesa, a bola cai pro Haaland, estava difícil, ele amacia a bola e, ao amaciar, dá assistência para o De Bruyne correr, para o De Bruyne avançar com o campo aberto. Tinha um jogador do Arsenal na frente e o De Bruyne conseguiu tirar ele para o lado e bater. Foi de longe. Há quem ache que o Ramsdale falhou. Eu acho que a bola era uma bola defensável, talvez seja, mas não acho que tenha sido falha, porque a bola foi bem no cantinho, fez 1-0. Esse 1-0 desbaratou completamente o Arsenal por essa questão. O Arsenal não sabia se subir a marcação lá para ir pressionar a saída de bola do City e deixar espaço entre o meio-campo e a última linha. E isso aconteceu muito. O Haaland arrastou no primeiro tempo ainda mais 2 oportunidades em que ele parou no goleiro Ramsdale, ou em alguns momentos o Arsenal baixava a sua linha e aí o City ficava tocando bola. E o Arsenal precisando ter a bola para tentar empatar o jogo. Vai lembrar, até o empate por uma situação de tabela, o empate era ruim para o Arsenal. Até por uma situação de tabela, o empate continuava deixando o City só dependendo dele. O Arsenal precisava ser agressivo para virar o jogo. E ficou nesse dilema, e com o passar do tempo, o City só tendo chance. No primeiro tempo, o Ramsdale fez 3 grandes defesas, e o 1-0 estava ótimo para o Arsenal. Perder por 1-0 pelo que foi o primeiro tempo estava ótimo. Só que aí na última bola do primeiro tempo, um levantamento do De Bruyne, uma falta que o Haaland sofre na meia direita, o De Bruyne levanta, pega o Stones livre no segundo pau, ele dá uma cabeçada perfeita na parede da rede do outro lado, o Bandeira marca impedimento, que ele parece muito à frente, só que o VAR corrige, porque o pé do Ben White dava uma condição lá, um pé esticado para trás deu condição, 2-0, e aí na prática o jogo tinha acabado. Na volta do segundo tempo, o Arsenal volta igual do ponto de vista de jogadores, mas volta um pouco mais agressivo, tentando chegar, e aí quando ele começa a tentar chegar, o City rouba e acelera para matar o jogo. O Ramsdale faz uma grande defesa em outra finalização do Haaland, mas na bola seguinte tem uma pressão no meio campo, a bola chega para o Odegaard, na verdade erra, a bola cai no pé do De Bruyne, ele liga para o Haaland, o Haaland devolve para o De Bruyne entrando na área, ele bate firme por baixo para fazer 3-0. Haaland com 2 assistências, invertendo o papel, Haaland garçom, De Bruyne goleador, matador, e aí o jogo na prática tinha acabado, o City passou a administrar, os times começaram a fazer mudanças, o Arteta colocou Trossard e Jorginho, depois colocou o Smith Rowe, o Guardiola começou a rodar também, tirou o Gundogan, botou o Mahrez, depois tirou o De Bruyne, botou o Julián Álvares, o Arsenal ainda diminuiu numa batida do Holding, né, do Robbie Holding, na área, depois de um passe do Trossard, e no finalzinho, na última bola, no último minuto dos acréscimos, uma jogada, uma saída de bola de lateral errado do Arsenal, a bola acabou caindo para o Foden deu o passe para dentro, o Haaland recebendo dentro da área, bateu de esquerda, fulminou o Ramsdale e aí conseguiu vencer o goleiro Ramsdale. Até então eram 4 finalizações do Haaland defendida pelo Ramsdale e saiu o gol do Haaland também. 4-1, goleada, o City fazendo os 6 pontos em cima do Arsenal, que hoje pode ser a diferença do campeonato, né? Se o City ganhar os dois jogos que faltam aí, ele abre 4, e aí as 2 vitórias podem ser a diferença do campeonato, mas lembrando, o City não precisa nem ganhar os 2 jogos extras, os 2 jogos atrasados, ele só precisa empatar. E aí ficou um 4-1, mais de acordo com o que foi o jogo, tá? Mais de acordo com o que foi o jogo. O Arsenal desmoronou psicologicamente, desmoronou também com a saída do Saliba, né? O zagueiro que está há 6 jogos machucados, fez muita falta, seja pela entrada do Robbie Holding, que não fez, assim, bons jogos, também não fez
nenhum jogo que ele errou tudo, assim, mas pequenos errinhos, pequenos erros de posicionamento, de chegada, mas a saída do Saliba atrapalhou todo o sistema defensivo. O Gabriel Magalhães caiu muito de produção, o Robbie Holding caiu de produção, o próprio Ben White caiu de produção com a ausência do Saliba. E do lado do City, tudo perfeito, né? Tudo funcionando, tem a lesão do Ake aí, mas que hoje conseguiu ser suprida de forma perfeita, e não tem o que dizer, né? Muito, muito difícil competir com o Manchester City. O que pode ser para frente? Estou deixando aqui. Ainda tem um problema. Além do City ter 2 jogos a menos, a tabela do Arsenal é mais difícil. A tabela do Arsenal, que eu estou deixando aqui, ainda tem receber o Chelsea, jogar contra o Newcastle fora de casa, ainda pega o Brighton, que é uma das melhores campanhas, Nottingham Forest brigando para não cair fora de casa e recebe o Wolverhampton na última rodada. Né? O Wolverhampton está ali crescendo de produção. É uma tabela mais complicada. A tabela do Manchester City, que eu estou deixando aí, ela tem Fulham e West Ham na sequência, né? O Fulham fora de casa e o West Ham em casa. Ainda tem Leeds United, que está num momento muito ruim. Tem o Everton fora, Everton brigando para não cair. E aí os 3 jogos finais, Chelsea em casa, Brighton fora de casa e Brentford fora de casa. Essas são as rodadas do City. Então, se você for ver, além de ter 2 jogos a menos, a tabela do City é menos exigente do que a tabela do Arsenal, um pouco menos. Joga a favor do Arsenal, o City tem muito jogo pela frente, como vocês estão vendo aí. O City ainda pega 2 vezes o Real Madrid, ainda pega o Manchester United pela final da Copa da Liga, mas isso já depois do fim do Campeonato Inglês, é verdade, e ainda tem os jogos atrasados. É isso. Como a gente já vem falando há algum tempo aqui nos vídeos, o Arsenal, o City está com o caminho encaminhado para ser tricampeão inglês seguido, para ganhar seu 5º título nos últimos 6 anos. É realmente muito duro disputar um título de pontos corridos contra o Manchester City do Guardiola. Quero te ouvir o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários. Resto do ritual, like, se inscreve no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos de WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.